Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Nessa videoaula de hoje nós vamos passar um pouco de conhecimento, vamos compartilhar conhecimento voltado para fertilidade de solo e nutrição de plantas. Vamos conceituar o que é adubo, por que utilizar um adubo, quais os tipos de adubo que você encontra facilmente no mercado, como utilizar esse adubo e calagem, que é também uma prática muito importante, muito necessária também que se dê uma determinada atenção. Vamos? Adubação é a aplicação de fertilizante no solo, possa ser orgânico, como também sintético, que é conhecido também como adubo químico. Um exemplo de um adubo químico, aquele adubo que é muito fácil de ser encontrado nessas casas agropecuárias, nesses pontos comerciais. É a MAP, é ureia, é DAP, são os cloretos, o FTE, são todos aqueles adubos que eles possuem também macros elementos, também micros elementos que são oriundos de um processo industrial. E os produtos orgânicos são esterco de gado, de ovinos, de caprinos, esterco de aves, casca de frutas e legumes vindo de uma composteira, o verme composto, que as pessoas chamam de humus. Inclusive a gente vai fazer uma videoaula só para tratar sobre humus. Os adubos verdes também. E o que são esses adubos verdes? Adubos verdes são espécies da família das leguminosas que agora passaram a ser, que são fabáceas, onde elas são plantadas como a mucuna, crotalária, feijão de porco, como por exemplo, onde elas são incorporadas, em determinada fase de crescimento, elas são incorporadas no solo. Então elas fornecem matéria seca para o solo, fornecem macro elementos também como micros, ok? E por que utilizar o adubo? Como nós sabemos, a maioria dos nossos solos, de maneira geral, eles precisam de algum tipo de mineral, como por exemplo, quais são os minerais que o meu solo tem que ter para poder minha planta poder crescer, se desenvolver bem. O nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Esses elementos a planta vai necessitar, vai exigir maiores quantidades, por isso eles são tratados como macroelementos. E os outros elementos que a planta precisa também, senão ela não cresce, não desenvolve bem, que são os micros, só que ela vai necessitar em menores quantidades, como por exemplo, a necessidade da planta vai ser algo em torno de gramas para uma relação de 1 hectare, ou seja, gramas para 10 mil metros quadrados de área. Então imagine aí que a planta vai precisar de uma fração muito pequena, ok? Mas mesmo assim a gente precisa ter um cuidado de fornecer também esses minerais para plantas, para poder a planta crescer, desenvolver muito bem, florar e produzir uma grande quantidade de grãos, se for o caso de grãos, certo? Os micros elementos que conhecemos é o cobre, o ferro, o molibdênio, cloro, boro, zinco e o manganês. Tudo bem? Tudo certo até aí? E em se falando de adubo orgânico e o adubo químico, qual é o que você realmente vai se atentar para dar, digamos assim, uma atenção melhor, ou então que você vai utilizar melhor na sua residência, na sua casa, lá no seu canteiro, principalmente quem tem pequenas áreas, vai fazer aquele tratamento no solo para plantar, principalmente no vaso. Fique bastante atento porque existem diferenças grandes, diferenças assim muito importantes ao se escolher o tipo de adubo. No mercado você encontra tanto o adubo de origem orgânica quanto o adubo de sintético, que é aquele de origem química. Tudo bem?
Existe uma grande diferença entre eles, muito perceptível. Então, por exemplo, o adubo químico, ele fornece uma quantidade, digamos assim, maior concentrações para plantas. Por ele estar fornecendo para a planta uma certa quantidade, um meio mais concentrado, a planta termina absorvendo rápido. A adubação química, ela costuma ser um pouco mais pontual. A orgânica, no geral, ela é um pouco mais lenta. Como ela vai melhorar as condições físicas, químicas e biológicas também do solo, ela tem também uma dissociação, ela vai liberar esses minerais da matéria também de um processo um pouco mais lento. Ou seja, a adubação orgânica, ela jamais causa, digamos assim, um efeito, digamos, mais drástico para a minha planta. Por quê? Porque como ela libera esses elementos de uma forma mais lenta, no geral, para o solo, a planta tem condição de absorver, tem condição de crescer, e os micro-organismos também, que desenvolvem um papel fundamental no solo, também eles vão se beneficiar, e o solo se beneficia de uma forma geral, melhora a estrutura física do meu solo, e a biologia do meu solo também ela é favorecida, e a planta também desenvolve. E quais os benefícios que uma adubação traz para o solo? Ela melhora a estrutura do solo, diminui a compactação, aumenta a capacidade da absorção de água. A planta vai absorver melhor a água porque o solo também está absorvendo a água. Então aquela água que a planta precisa vai estar depositada, vai estar armazenada no solo, porque como o solo vai estar um pouco mais fofo em função da matéria orgânica, que aí o solo não vai estar compactado, ele vai melhorar o crescimento das raízes, porque também esse solo vai estar um pouco mais fofo, né, por estar rico em matéria orgânica, prolongando também assim o efeito da própria adubação. Porque, como eu falei para vocês, existem os minerais, e esses minerais estão classificados em macro e micros elementos, que todos são importantíssimos para o desenvolvimento da planta, e eu vou tratar de uma maneira bem rápida sobre a carência dos principais minerais do solo. Tudo bem? Então é rápido. O nitrogênio ele ajuda no crescimento, na floração, na frutificação. A carência do nitrogênio numa planta ele é facilmente percebido, porque a planta vai apresentar, todas as folhas vão estar com aquela coloração que não é normal, aquela coloração amarelada, que o correto é a planta estar com as folhas bem verdes, né? E com a deficiência do nitrogênio, as folhas já começam a ficar amareladas. Então, é um indicativo da deficiência de nitrogênio. E existe também, as folhas começam a apresentar uma clorose foliar. O que é essa clorose foliar? São umas manchas amareladas ao longo das folhas. Também é um indicativo de deficiência. Tudo bem? O fósforo, ele acelera a formação das raízes, aumenta a frutificação, a maturação dos frutos também é muito importante para que aconteça uma uniformidade na maturação, e ele atua também na fixação simbiótica do nitrogênio. O que é essa fixação simbiótica do nitrogênio? O solo, como eu já falei, o solo ele apresenta também bactérias que são benéficas. Na raiz das plantas, como por exemplo, plantas, espécies das fabáceas, como por exemplo o feijão é uma fabácea. E o que acontece? Existe uma associação de bactérias junto à raiz dessas plantas. O que acontece? São bactérias benéficas, são do gênero Rhizóbio. Elas absorvem o nitrogênio da atmosfera e sintetizam, vão liberando para o solo. E no momento que ele é liberado para o solo, ele é absorvido pela planta. Então, é um trabalho importantíssimo. Então, o fósforo, ele vai ajudar
na fixação simbiótica do nitrogênio. Então ele vai ser favorável ao desenvolvimento também do trabalho dessas bactérias do gênero Rhizoptera. O potássio, ele atua na fotossíntese. Fotossíntese é o processo de transformação da energia da luz do sol em energia química. Então ela vai auxiliar também na respiração das plantas, auxilia no crescimento das raízes e aumenta a resistência da minha plantinha contra ataque de pragas e insetos. O enxofre, ele vem atuar na formação das partes vegetativas e na frutificação. Ele aumenta os teores de óleo, gordura e proteínas nos vegetais e favorece a fixação também simbiótica do nitrogênio, como eu acabei de falar. O magnésio, ele atua na participação, na formação da molécula de clorofila. Vocês lembram o que é a clorofila? Da nossa professora, principalmente quando nos ensinava na quinta, sexta série a respeito das aulas de fisiologia. Clorofila é essa cor verde, né, das folhas dos vegetais. E o magnésio também atua no transporte do fósforo no momento que ele é absorvido pelas raízes até a membrana da célula. A carência do magnésio, a gente também é fácil a sua percepção através de você ver aquelas clorose também entre as nervuras da folha, que são aqueles pigmentos amarelos, aquelas manchas amareladas entre as nervuras da folha, e o encurtamento do entrenó, como por exemplo, é fácil de você ver em um tipo de um caule, como da mandioca, né? Entre um e o outro nó, geralmente é encurtado aquele tamanho, aquela distância. E qual a função do cálcio para a minha planta, quando ele está disponível no solo? Ele estimula também o crescimento das raízes, atua auxiliando na formação dos botões florais, na formação do fruto, evita o aborto das flores. Vocês já tiveram a oportunidade, a experiência de ver uma planta florando, flora muito bem e não vinga, todas as flores logo em seguida caem? Então possivelmente seja uma deficiência de cálcio. Aquela planta precisa receber uma fonte de cálcio para poder superar esse problema. E o cálcio também, ele atua na resistência contra as doenças. E uma carência muito perceptível é a malformação das folhas jovens nas plantas. Quando você observa aquela zona de crescimento de uma planta, existe aquele encurvamento das folhas, né? No fruto é muito fácil você observar essa deficiência, principalmente no tomate, quando ele fica com uma pontinha com fundo preto e ali apodrece, ou então ali acontece uma má formação realmente do fruto e o fruto fica com uma aparência, né, ruim de prateleira, podemos assim dizer. Os micronutrientes como ferro, cobre, zinco, molibdênio, manganês, cloro, eles têm uma ação também em sua deficiência, e a planta ela vai apresentar essa deficiência no seu aspecto de uma forma também assim bem diversificada. E como eu já falei para vocês no início, né, as plantas elas precisam desses micronutrientes disponível também no solo, só que elas precisam em uma quantidade muito pouca, muito diferente do que elas necessitam dos macros elementos, como eu já abordei para vocês. E a quantidade que ela precisa é fração muito mínima, como por exemplo, para 10 mil metros quadrados, para 1 hectare, você vai usar fração de gramas. Ou seja, para uma planta que foi plantada lá no canteiro, ou então que foi plantada lá no meu vaso, você vai utilizar o quê? Ela vai necessitar de uma quantidade muito pouca. Então, por ser pouca, o meu biofertilizante, a meu biocaldo que eu vou utilizar, ela supre essa necessidade dessa planta sem problema nenhum. Como utilizar o adubo? Essa é um quesito muito importante, também de muita relevância. Para mim saber o adubo que eu preciso
para mim saber o que o solo realmente está precisando e o que eu preciso complementar para atender determinado fase de crescimento da minha planta, como se ela germinou, se ela está crescendo, se ela está se desenvolvendo, se ela está florando, ou então se ela está numa fase de maturação dos frutos, eu tenho que, a cada etapa dessa, eu preciso saber qual é a necessidade que ela precisa. Se ela estiver apresentando algum sintoma de nutrição, eu preciso entrar com uma adubação para poder essa planta continuar se desenvolvendo. Então, essa deficiência apresentada por uma planta, eu posso fazer através de uma análise foliar, pode ser coletada algumas folhas e mandada para o laboratório. O laboratório depois vai expedir um laudo, afirmando que aquela minha planta está com uma deficiência de tais minerais. Como eu posso também coletar o solo, mandar para um laboratório particular ou um laboratório através de uma secretaria de agricultura, onde lá o meu solo vai ser estudado e eles vão fazer também um laudo, vão dar um parecer que aquele solo está precisando de determinada quantidade de minerais. Esse é o processo, essa é a atividade, digamos, podemos dizer assim, conveniente para você saber o tipo de adubo e que quantidade utilizar. Tudo bem? Então seria mais econômica, seria, podemos dizer assim, mais justo, uma adubação mais perto, digamos assim, do real. Agora eu faço uma pergunta para você. Você que está plantando em vaso, plantando em canteiro, plantando na sua residência, na sua varanda, você necessariamente, obrigatoriamente precisa fazer análise de solo? Desde já eu lhe respondo. Através de métodos, através de produtos que são até mesmo que já foram pesquisados, muitas das vezes nós já conhecemos a necessidade de uma planta mediante artigos publicados, mediante trabalho de pesquisa. Eu posso sim fazer uma adubação, principalmente se for uma adubação orgânica, como eu já falei para vocês, a adubação orgânica ela vai ser menos agressiva com o meu solo, que é diferente se eu utilizar um adubo químico. Por exemplo, como o adubo químico ele é bem mais concentrado, você utiliza pouca quantidade por planta. Se você utilizar em uma quantidade maior, o que acontece? Ele termina o quê? Matando a sua planta, danificando a sua planta, às vezes queimando. Por que isso acontece? Porque o produto é um produto, o adubo, ele é super concentrado, então ele tem bastante elementos químicos, que a planta, como não tem, ele vai como se ele estivesse absorvendo da planta, então a planta vai perder para aquele adubo que está ali naquele solo, por isso a planta entra em estágio assim de degradação. Então é muito mais importante, se você vai fazer uma adubação orgânica, faça sem problema nenhum, faça sem medo, dê os tratamentos que o solo precisa, use sua biocalda, faça o seu biofertilizante sem medo, que você não vai ter problema. O bom que a biocalda, o biofertilizante, ele vai fornecer para a planta mediante uma aplicação nas folhas ou até mesmo no solo, elementos que a sua planta precisa e que não vai causar danos à sua planta. Então, se você vai utilizar adubos orgânicos, você vai fazer uso de esterco de gado curtido, de preferência, né? Porque ele não vai esquentar demais o solo, ele não vai matar também a semente, não vai matar também a plantinha. Por isso que é interessante que esse adubo, esse esterco, ele esteja curtido. Como você vai plantar no vaso ou no canteiro, no pequeno espaço na sua casa, você faz o seguinte: você faz um bom preparo de base, como assim a gente faz. Você vai plantar no vaso, então utilize um solo, podemos dizer assim, limpo de qualquer contaminação. Se ele é um solo areno-argiloso ou argilo-arenoso, você o usa fazendo uma mistura com esterco curtido, de preferência curtido, porque ele não vai mais fermentar no vaso. Ele já veio, né? Já aconteceu antes o processo da fermentação, ele já liberou calor, então agora ele vem
para fornecer matéria orgânica para esse solo, para melhorar as condições físicas, químicas e biológicas desse solo. Então, você junta a esse solo o esterco curtido, pode ser de ave, de caprinos, de bovinos, pode utilizar cinza, que é uma fonte muito importante de cálcio, de magnésio, de zinco também. Pode somar a esse solo o verme composto, que é conhecido como humus. Inclusive depois a gente vai fazer uma videoaula para tratar sobre verme composto. Pode utilizar o calcário também, que é um produto natural. Folhas velhas, folhas já em decomposição, também é muito rico em matéria orgânica, vai melhorar as condições, principalmente física e biológica do meu solo. E aquele material também que veio da composteira, casca de ovo, farinha de osso. Então, tudo isso vai melhorar as características, vai melhorar o meu solo. E a planta, no momento que ela for crescendo, ela vai absorvendo esses elementos, esses micronutrientes do solo e vai se desenvolver, vai produzir muito bem. E apresentando deficiência nas folhas, deficiência de microelementos principalmente, você utiliza as biocaudas, os biofertilizantes. Por quê? Porque a biocauda, os biofertilizantes são ricos em microelementos e também em macroelementos, sem se falar também que eles agem na prevenção e também no controle. Eles repelem também os insetos, principalmente os insetos que podem causar danos à sua planta. O que é a calagem? Para que serve? Qual é o benefício? Qual a ligação da calagem com uma adubação? Vocês podem estar se questionando, né? O que é que isso tem a ver? A calagem nada mais é do que uma distribuição de calcário, de material rico em cálcio e magnésio sobre o solo, a fim de neutralizar a ação de acidez. O que é acidez? De onde vem esse termo e o que é que se mede uma acidez? A acidez ela é tratada através de uma escala que varia, que sai de 0 até 14. De 0 a 7, 7 é a neutralidade, é uma zona de 0 a 7 é uma zona de acidez e de 7 a 14 é uma zona de alcalinidade. E o que é isso é importante, o que isso tem a ver com o desenvolvimento de uma planta? Na maioria, no geral, todas as hortaliças, elas preferem uma zona de neutralidade, que vai de 6,5 a 7. Por que elas preferem essa zona de neutralidade? Porque a maioria dos minerais, seja ele macro ou micro minerais, eles vão estar, podemos se dizer, numa mais assimilável para a planta. Quando a planta precisar, ela vai obter com uma certa facilidade. Então, a acidez no solo, ela é danosa para a planta. Significa o quê? Que existe muito íons de hidrogênio, de alumínio, que estão atrapalhando o desenvolvimento da minha planta. Então eu preciso utilizar um produto que tenha cálcio e magnésio para neutralizar esses elementos, podemos se dizer, que são, na grande maioria, indesejável para essa planta crescer. E quais são os materiais que eu utilizo na natureza? Quais são os produtos que eu tenho que utilizar nesse processo de calagem? Você tem os calcários, dolomíticos, os calcíticos. Calcário, ele é um produto natural que ele advém de uma rocha que possui grande quantidade, grandes teores de cálcio e magnésio. Existe também a cal. Podemos contar também com o uso das cinzas. Cinzas também é um material fácil de ser encontrado, que contém também grande quantidade de cálcio, possui magnésio, tem também elementos como o zinco, importantíssimo nesse processo. Produtos que você encontra facilmente na natureza, pode estar adquirindo nas casas agropecuárias, como também você pode até mesmo estar produzindo, né, na sua chácara, na sua fazenda, no seu lote, e trazer
até a sua plantinha que está ali no seu vaso, na sua varanda, no pátio da sua casa, para que ela possa estar se desenvolvendo. Quero fazer uma pergunta para você. Quanto mais eu adubar o meu solo, pior o meu solo fica? Se você vai fazer o uso de um adubo orgânico, eu digo para você que o meu solo vai agradecer, melhor ele vai ficar. Jamais ele vai ficar pior. Por quê? Porque ele vai melhorar as condições físicas, as condições químicas e biológicas do meu solo. Então ele vai aumentar a população de fungos, a população de bactérias, principalmente de micro-organismos que são benéficos ao solo, benéficos também ao desenvolvimento da planta. Do ponto de vista químico, porque eles vão liberar de uma forma lenta elementos fundamentais, minerais fundamentais para a planta também crescer. E do ponto de vista também físico, porque o meu solo vai ter um outro aspecto. Ele vai absorver mais água, vai reter mais água, vai fornecer melhor quantidade de água para essa minha planta. Vai favorecer até mesmo que a população de minhoca, de outros insetos também que são benéficos ao solo, até mesmo deles se reproduzirem, porque um adubo orgânico ele é rico em matéria orgânica também, e ele vai fazer com que os animais, podemos dizer, os micros animais do meu solo vá também se desenvolvendo melhor. Então as raízes das plantas vão crescer, a planta vai transpirar melhor, vai frutificar e vai fornecer excelentes frutos. Agora, se você vai fazer uso de adubo sintético, do adubo químico, tenha muito cuidado, porque esses adubos tendem a salinizar o solo, ou seja, eles vão deixar outros minerais também indisponíveis para a planta, que a planta precisaria em determinada fase de seu crescimento, sem se falar que eles podem também estar ocasionando a queima da sua planta. Em vez de você utilizar uma certa quantidade, você utiliza mais, o que acontece? Essa planta pode até mesmo morrer, porque a planta vai perder os minerais que ela tem pela concentração que esse adubo possui. Então, a concentração do adubo, a concentração dos minerais vão fazer com que a planta perca seus nutrientes para a concentração do adubo. Em vez do adubo ir para a planta, será a concentração de minerais que a planta já tem, o adubo. Vai ser um processo aí inverso e nesse caso a planta morre, ok? Então, com essa videoaula de hoje, você vai dar um pouco mais de atenção em saber escolher o adubo, qual o melhor adubo utilizar, o adubo químico ou o adubo orgânico. Vai saber também que o adubo orgânico ele é muito mais benéfico, que você pode utilizar sem medo, que o solo agradece, que o meio ambiente também agradece e a planta vai produzir mais folhas, vai produzir melhores frutos, vai ter um crescimento aí agronômico melhor e vai produzir alimentos mais saudáveis.